Tá aqui mais uma vez. Confesso que eu tenho tentado me programar para vir outras vezes, não só quando eu dou estudo, mas é bem difícil mesmo, porque é sempre muito bom estar com vocês aqui, né? Essa comunhão aqui, só as mulheres e, enfim, é um prazer, um privilégio. Antes de falar, eu queria fazer entrar propriamente no estudo, eu queria fazer um convite para vocês. Carol, tu pode pôr, por favor? Acho que já até foi colocado no grupo da SAF, né? A gente vai ter uma conferência lá na Palavra da Vida, uma conferência de mulheres. Algumas aqui da igreja foram ano passado. Paulinha que deu estudo lá, né? Pra gente, a palestra. Foi muito bom. E esse ano a gente vai falar de um tema bem pertinente, bem atual. Família. Inclusive foi muito... A gente abriu uma caixinha de sugestão e esse foi um tema que as mulheres pediram bastante, né? Então a gente vai falar sobre família. No dia 15, não dá para ler direito, porque está em branco, mas é no dia 15 de outubro, um sábado, próximo, sem ser esse o outro, né? Às 8h30 da manhã até às 4 da tarde. A gente tem uma palestra e a gente tem alguns workshops. E a nossa palestrante, sim, fantástica, não sei quantos de vocês conhecem, mas ela é presidente da SAF, da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. É Priscila Duarte, né? E... deixa eu pegar a colinha aqui, que tem outros workshops para vocês. Miriam também, né, do pastor Sérgio, vai estar com a gente. Ela vai falar sobre como... Priscila vai falar sobre família, revendo conceitos, fortalecendo princípios. Miriam vai dar um dos workshops falando como o evangelho molda a minha maternidade. Manu Lins, uma especialista em finanças, também ela vai falar sobre como o evangelho molda a minha vida financeira. E minha querida amiga Janete, né? Ela vai falar sobre como o evangelho molda nosso autocuidado. Também esteve envolvida aí com a parte de beleza por muitos anos, então tem bastante propriedade. O Senhor tem falado o coração dela nesse sentido. E eu queria fazer esse convite para vocês. Se vocês acham que Paudalho é longe, eu estou aqui, várias quintas-feiras. Estava ontem, quarta-feira, aqui à noite, sai daqui meia-noite. Tá tudo bem. Né? Então, se vocês têm algum receio também, a gente pode fazer ir de comboio. Priscila vai, Miriam vai, a gente se junta, né? As inscrições são feitas pelo site pvnordeste.com.br e lá vai ter um link para você acessar o formulário. Então, R$75 para passar o dia, almoço, tá tudo incluso, né? Tem coffee break, então só esse valor está tudo incluso. E fica no Palavra da Vida. Lá também tem o endereço. Algumas conhecem, porque levam os filhos, né? Então, vai ser um prazer ter vocês conosco lá. E, assim, mais da nossa igreja, né? Que já vamos ter bastante gente lá de novo da nossa igreja. E eu fico feliz com isso. É isso. Depois desse convite, eu queria começar falando sobre o capítulo 9, que a gente vai estudar. Não tenho muito afeito com esse microfone, mas chego lá. Vou tentar, qualquer coisa é só ligar, né, aqui. Tá, obrigada, Pri. A gente vai estudar o capítulo 9, né, como o Pri falou, disposto a obedecer. E logo no iniciozinho do capítulo, a Elise Fitzpatrick vai colocar lá o Salmo 25:12, que diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. E é justamente essa palavra escolher que tem tudo a ver com a vontade, que é a parte do coração, digamos assim, que a gente vai falar hoje, né? O aspecto do coração. E esse versículo já resume bem o capítulo, né? A gente só pode ser instruído no caminho que deve andar, no verdadeiro caminho, que traz satisfação verdadeira e que agrada ao Senhor, se nós tivermos o temor do Senhor. Porque o homem que tem o temor do Senhor, ele instruirá. Então, esse amor reverente por Deus, essa perspectiva de saber quem Deus é e quem nós somos e a dependência que temos dele é que faz a gente ser instruída no caminho correto. Então, é um bom versículo para começarmos. A gente tem visto, né, Juliane falou aí sobre os 3 aspectos do coração algumas semanas atrás. Para quem não estava, falou sobre a ideia de que o coração tem a perspectiva da mente, né, do intelecto, pensamentos, crenças, compreensão, memória, juízo, discernimento, tem a ver com essa parte, né? Afeições, emoções, que aí Núbia falou um pouco sobre a mente, e depois Idélia falou da ideia das emoções, né, das afeições, nossos anseios, desejos, sentimentos, imaginação, as emoções propriamente ditas. E hoje a gente vai falar sobre a vontade, né, que é escolher, a vontade que escolhe e determina as nossas ações. Por que a gente fala tanto de coração, ídolos do coração e esse livro, né?
O coração é o nosso ser interior, é o elemento mais importante no processo de transformação e de ajuda mútua. Então, nossos problemas, eles não são meramente comportamentais. O comportamento, ele só expressa algo que está no coração, que flui do coração, né? Nosso pastor, Vitor Mendes, eu tive um módulo com ele, e ele coloca que o coração reflete a verdadeira identidade de alguém. Como fala em Provérbios 27:19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Né? De dentro do coração é que sai tudo aquilo que nós fazemos. Então, por isso que a gente se volta para analisar o coração. E hoje, falando um pouco da vontade, o que seria a vontade? Vontade, a autora vai trazer a definição, que é a função de nosso coração, ou seja, do nosso homem interior, de fazer escolhas. Então, vontade tem a ver com as escolhas que fazemos. É o que nos move a fazer as escolhas. Né? Obrigada, Pri. A Pri começou lendo hoje o texto de Josué 24:15, que ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. E é isso que tem a ver a vontade. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem sirvam vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses amorreus, em cuja terra habitais. E aí ele fala da escolha própria dele. Né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A escolha que eles tomaram. E Jonathan Edwards, que ela vai citar no texto, fala que um ato de vontade é comumente expresso pelo prazer que ele proporciona ao homem em fazer isso ou aquilo. Então, aquilo que a gente escolhe é muito baseado naquilo que a gente acredita que vai trazer para a gente felicidade, que vai trazer para a gente prazer. A gente vai escolher baseado no que a gente acredita que vai trazer maior felicidade, maior prazer. Então, a gente chega no que a gente chama... Em tudo na nossa vida, a gente tem um ponto de decisão. Meu marido gosta muito de falar isso quando ele está dando aula para os adolescentes, às vezes na pregação. Ponto de decisão. Diante da gente sempre vão ter duas escolhas. Se a gente vai agradar a Deus e glorificar a Deus naquela circunstância que nós estamos, ou se nós vamos agradar a nós mesmos e glorificar a nós mesmos. A gente sempre vai ter essas duas escolhas diante de nós, em toda a situação da vida. E a gente precisa lembrar que a gente só pode escolher a Deus e glorificar a Deus se nós formos alcançados por Deus e se o Espírito Santo habita em nós. Né? E somente a palavra de Deus vai trazer discernimento verdadeiro ao que está dentro do nosso coração. Hebreus 4:12, ela vai dizer que a palavra ela penetra, ela divide, né? Ela mostra para a gente as reais intenções do nosso coração. E nessa perspectiva de que a gente só pode agradar a Deus e que a gente deve viver dessa maneira, a gente tem um texto de 2 Coríntios 5:15, que fala: e ele morreu por todos, né? Cristo morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, essa é a perspectiva da nossa vida. A gente precisa agora viver para o Senhor. Mas eu não sei quantas de vocês têm esse conflito, né? E eu acredito... Eu não sei quantas de vocês, não. Todos temos, né? Esse conflito de sempre ter essa luta. Quero agradar o Senhor, mas em muitos aspectos acabo fazendo o que eu quero, o que traz glória para mim. Né? Mas a gente precisa lembrar que o que traz... Ela vai dizer isso. A verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer é agradar o Senhor. Porque agradar a nós mesmos, glorificar a nós mesmos, até traz um prazer. Mas ele é breve. Ele é imediato, mas ele é breve. Né? Não tem duração. E acredito que quanto mais a gente vai agradando o Senhor e vivendo de maneira fiel a Ele, nós vamos desfrutando da alegria que é viver com o Senhor. Ela vai dizer em algum momento, Ele vai descortinando essa alegria para a gente, né? Que é servir a Ele. Pensando nisso, que a vontade tem a ver com escolher, né? O ato de escolha, ela traz duas grandes verdades sobre a vontade. A primeira delas é que nossos desejos é que determinam as nossas vontades. Quando ela está falando um pouco de resoluções de fim de ano, todo fim de ano a gente, né, sente, não, agora eu vou ler mais a Bíblia, nós somos crentes, né, não vou ter um tempo melhor devocional, vou orar mais, vou esse tipo de resolução. E ela fala de uma resolução que eles tomaram, não foi de fim de ano, mas mais ou menos no período de agosto, tomaram a decisão, ela e um grupo de amigos, de ler, de memorizar uma passagem grande das Escrituras. E começaram bem, até estavam fazendo, só que já no final de novembro já tinham deixado para lá, ela já não estava fazendo mais nada. E ela traz uma frase muito interessante, diz assim: mesmo que não pareça, eu reconheço que fiz uma escolha
deliberada de não memorizar a palavra. Uma agulhada no coração. Não foi isso. Meu dia começou a ficar muito cheio, eu tinha muitas coisas para fazer, né? E cuidado com o trabalho, e a casa, e o filho. Não, eu fiz uma escolha deliberada de não memorizar a palavra. Essa escolha seguiu a inclinação do meu coração, que é bem apático no que diz respeito à árdua disciplina. Então, a gente tem um problema. Esse problema se chama pecado. Assim como nós temos o ponto de decisão, essa ideia das duas escolhas que eu posso fazer, isso não é novo. Desde Adão que existe isso, né? E desde então, nós temos o pecado que corrompeu todas as coisas. Então, esse é o problema para que a gente faça escolhas. O problema é de inclinação. A nossa inclinação sempre é para o pecado. Também citando Edwards, ela fala, o coração nunca faz escolhas isentas de amor próprio. Então, tipicamente, a gente escolhe ser guiado para os nossos próprios desejos, para a nossa natureza pecaminosa. Em Juízes 24:19, Josué vai reconhecer essa incapacidade, né, que nós temos de fazer escolhas certas. Ele fala para o povo. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará vossas transgressões nem os vossos pecados. E nós não somos diferentes deles, né? Nós também somos incapazes naturalmente, essa natureza, esse pecado que habita no nosso coração, de escolhermos ao Senhor. E ela chega a perguntar, nossa vontade então é disfuncional? De certa forma, sim, porque é corrompido, né? A nossa vontade, a nossa tomada de decisões de escolher é corrompida pelo pecado. Mesmo que nós temos recebido um novo coração. De novo, a gente estava falando, só é possível agradar ao Senhor e não a nós mesmos, porque nós recebemos um novo coração. Mas nós continuamos em luta, né? Nossa inclinação ainda é para o pecado. É como se você estivesse numa escada rolante. Se você ficar parado, você acha que você está parado, mas você está sendo levado. Então, a inclinação para a gente leva a gente ao pecado. Eu não posso ficar parado. Se eu preciso, vamos supor, eu estou subindo. Se eu quiser descer, me enganei, eu precisava descer. Eu preciso ir para baixo. Porque se eu ficar parado, a escada rolante vai me levar para cima. Então, assim, o pecado, ele é a tendência natural. Se a gente não fizer nada, ficar só parado, ele vai nos levar para essa inclinação. Então, mesmo a gente tendo recebido um novo coração, por isso que a gente precisa diariamente entender que nós estamos em guerra, que é uma luta contra o nosso coração, né? Mas a coisa interessante que a gente falou, a primeira verdade é que nossos desejos determinam a nossa vontade. Então, não é um problema de vontade. Por que o povo dizia, não, nós serviremos ao Senhor, e chegava e fazia tudo errado? Fazia tudo o contrário, serviam os ídolos e iam para bem distante do Senhor. Isso é um problema de vontade, será? E ela diz, não, o problema é mais embaixo. O problema é antes. A vontade não é a causa dessa diferença entre o que a gente fala e o que a gente faz. O problema são justamente essas inclinações e desejos do nosso coração, que precisam ser moldados, né? Serem desejos piedosos, para que a nossa vontade seja de escolher agradar ao Senhor. Então, alguém nunca vai escolher algo contrário aos seus desejos. Isso é fato. Alguém nunca vai escolher algo contrário aos nossos desejos. Então, quando a gente está fazendo uma escolha por pecar, a gente precisa analisar os nossos desejos, que levaram a essa vontade, a essa escolha. Né? O coração da gente é muito contaminado pelas seduções do mundo. Isso é uma verdade. A gente é muito arraigado aqui. Eu confesso que, ultimamente, desde a conferência missionária que teve aqui na igreja, tenho sido desafiada nisso. Depois, Hércules pregou na igreja em Patos, a gente fez uma viagem missionária a isso. Que o nosso coração não esteja arraigado nas coisas aqui, sufocado pelas coisas aqui, mas, de fato, anseie pelo Senhor. Queria ler com vocês o Salmo 63, só os 4 primeiros versículos. Salmo 63, do 1 ao 4, vou ler. Que é um salmo de Davi. E ele vai falar assim, no Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, e minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Então, que a gente possa ser como salmista aqui, né? Ele fala, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. O desejo do coração dele era o Senhor. Ele chega a dizer que a terra
Era como terra árida, né, o coração, quando ele não dispunha dessa comunhão. Então, todo o ser dele ansiava por essa comunhão, né? A bondade de Deus para ele era mais importante do que a própria existência e provocava nele louvores eternos. Então, assim precisam ser os desejos do nosso coração, moldados a amar ao Senhor de fato sobre todas as coisas. Né? Então, a gente sempre, quando a nossa vontade tem escolhido pelo pecado, a gente precisa voltar e ver como andam os nossos desejos. Se arraigados demais nas coisas aqui, sufocados pelas coisas do mundo, ou se de fato amando o Senhor sobre todas as coisas. E fica um alerta, ela traz um alerta. Quando a nossa vontade, ela escolhe seguidamente pecar, isso vai gerar um hábito. Por exemplo, se toda vez que você está mal, você recorre a um doce, a um chocolate, à medida que você vai fazendo isso, daqui a pouco você está fazendo isso inconscientemente. É a ideia que ela diz até uma palavra, irrefletidamente. Eu acho melhor, né? Irrefletidamente. A gente já faz tanto aquilo que a gente criou esse hábito de pecar. Então, por mais que... Então, significa que eu sou isenta da responsabilidade? Não. Porque lá atrás, você escolheu deixar a lei de Deus, né? Você escolheu ignorar ao Senhor e a sua lei. Isso gerou um hábito. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Outro dia eu estava falando no devocional com as meninas lá, as alunas, e estava estudando outro livro, Renovadas, falando sobre Deus totalmente fiel. Pude lembrar dessa perspectiva de não deixar passar as pequenas coisas. Né? Pecado é pecado, e à medida que a gente identifica, a gente precisa lutar contra isso. Ah, tem problema comer um chocolate? Não, é muito bom, eu gosto. Inclusive, eu acho muito bom que meu filho não gosta, porque aí eu ganho as lancheirinhas, as coisas vêm pra mim, então não tenho que dividir só com meu marido. Mas o problema é você recorrer a isso, porque isso vai ser... eu tô triste, eu tô mal, então é isso que vai me satisfazer. Não, é imediato, é breve, passa. Né? Você vai estar cada vez pior. Então... Cuidado com não deixar passar as pequenas coisas. Porque se a gente for fiel no pouco, né, a gente vai sendo muito também. Sempre falo para o Pedro, filho, obedece no que é fácil. Porque depois, quando a mamãe falar uma coisa mais difícil, aí você já está treinado. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter esse hábito. E sempre que tiver, se arrepender e buscar criar novos hábitos, baseado numa renovação de mente. Né, com a palavra de Deus fala. Mas é importante a gente frisar que para fazer escolhas, a gente já falou sobre isso, para fazer escolha santa, a gente precisa primeiramente ser alcançado pela graça de Deus. Gente, se nós não tivermos a Cristo, nós somos escravos do pecado. Né? As pessoas que não conhecem o Senhor são escravos do pecado, como nós éramos antes. Então não tem como elas fazerem outra escolha senão pecar. Mas por isso, mais uma vez, por isso elas são isentas disso? Não. Em Romanos 1:20 vai dizer que eles são indesculpáveis diante do Senhor. Ela até fala assim... Eles escolhem seguir a natureza caída e eles adoram fazer isso. Né? Então, se você não foi alcançado pela graça, não tem como você fazer escolhas corretas. Né? Descrentes não podem entender a verdade e nunca vão desejar obedecê-la. Não tem como a gente querer obedecer se não tivermos recebido a graça do Senhor, que nos salvou e nos libertou do nosso pecado. Então, a verdadeira liberdade é, de fato, esse relacionamento com o Senhor. Poder se relacionar com Deus agora, por meio de Jesus Cristo. E agora sim nós somos capazes... Agora sim nós temos os dois pontos. Né? No ponto de decisão, nós temos as duas escolhas possíveis. Pecar ou não pecar. Agradar a Deus ou agradar a nós mesmos. Né? Mas, de novo, isso não tem a ver com fazer das tripas coração. Ela coloca até essa expressão que a gente conhece muito. Não tem a ver com forçar a nossa vontade. Tem a ver com identificar como estão os nossos desejos, como estão as nossas inclinações. Se para amar ao Senhor ou se para, de fato, fazer o que traz glórias a nós. Né? Porque quando Deus nos concede novas paixões santificadas, veremos que nossa vontade, que antes parecia tão fraca, obedecerá alegremente. Nossa vontade é fraca, de novo, que a gente estava falando. Se a gente deixar, a gente é levado pelo pecado. Nossa inclinação natural. Mas nós recebemos uma nova vida. E tudo que o Senhor nos pede é possível. Em Cristo nós temos tudo que precisamos para viver de maneira piedosa, para fazer boas escolhas. Mas precisamos constantemente olhar para como estão os nossos desejos e alinhar, né, com o Senhor. Ansiar pelo Senhor, como a gente leu no Salmo 63, o salmista falando. Romanos 7, também ele vai dizer, Paulo vai falar, traz a perspectiva de Paulo, né? Nós temos essa luta dentro de nós, queremos obedecer, mas pecarmos, né?
querermos o Senhor, mas escolhermos outras coisas. E a busca pela santidade, ela é essa batalha sem fim. O próprio Paulo vai dizer que esmurrava a própria carne, né? No finalzinho de Romanos, ele vai dizer, Romanos 15, 7:15, na verdade, a partir do 7:15, né? Mas a busca pela santidade é essa batalha. Não tem segredo, gente. Às vezes eu estou conversando com a aluna e a aluna fala, ai, mas é tão difícil descer pro coração e tal. E assim, o segredo é a obediência. À medida que vamos obedecendo, a gente vai enrijecendo o músculo, digamos assim, à medida que vamos exercitando. Também nesse capítulo que falava de Deus fiel, ele falava que nós somos requeridos a sermos fiéis também. E trazia essa analogia do músculo. Né? À medida que a gente exercita, vai ficando tonificado, vai ficando mais firme. À medida que a gente exercita a obediência, a fidelidade, vai sendo mais fácil sermos fiéis. A gente vai encontrando a alegria no Senhor, o deleite no Senhor, à medida que vamos obedecendo. Né? Mas nós não somos consistentes na nossa escolha. Tem antes de falar isso, tem uma passagem que eu queria ler com vocês, está na página 169 do livro. Vou ler. Fala assim, ela diz: é impossível amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e forças, sem fazer uma decisão consciente por escolher a Deus. Essa escolha envolve nossa adoração, vou adorar e servir somente a Ele. Nosso amor, vou amá-lo de todo o meu coração. E nossa devoção, quero ser teu amigo, tu és meu único Senhor. Se lhe parece que você já fez essas escolhas antes, sem qualquer resultado, lembre-se que está numa guerra. Alegre-se, porque o Senhor Jesus finalmente triunfará sobre todo o seu pecado. Você será constantemente seduzida pelo amor ao dinheiro, família, riquezas e aceitação dos homens, o mundo e as coisas neles encontradas, mesmo quando você resolveu adorar somente a Deus. Mas eu queria chamar a atenção para essa esperança que o Senhor Jesus ele já venceu. Que nós hoje, sim, vivemos debaixo da presença do pecado, não mais do poder do pecado, porque o Senhor Jesus nos libertou, não somos mais escravos. Mas vivemos com a presença do pecado, né? Essa inclinação da nossa carne que a gente falou. Mas nós vivemos aqui o que viveremos eternamente, né? Aqui é a busca pela santidade, a busca por agradar o Senhor. Mas temos a certeza de que o Senhor Jesus um dia nos livrará dessa presença do pecado, né? E estaremos num corpo incorruptível. E isso é muito bom. Não sei para vocês, mas para mim traz muito consolo, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o que Paulo vai dizer em Romanos 7, lá no 25, né? No versículo 25. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. 24 e 25. Ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Então, é uma esperança muito grande. E Deus que é fiel para agir em nós, Paulo vai dizer aos Filipenses, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, é uma promessa. Quando você estiver desesperado, porque existe a sua vontade não tem escolhido o Senhor e você busca e vou mudar o desejo e, de novo, Ele vai completar a boa obra. E se é uma promessa, nós podemos nos apegar a isso, né? E podemos descansar no Senhor. Nós não somos consistentes na nossa escolha, como eu ia dizendo, mas há perdão em Deus. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda imundície. Então, o Senhor é fiel para nos perdoar também quando nós falhamos em escolher. Né? O primeiro ponto, a gente precisa reconhecer que não temos amado o Senhor de todo o nosso coração. Não temos o desejado. Não estamos convencidos de que o que Ele tem para nós é melhor. Porque, lembra, se nós escolhemos baseado no que nos dá prazer e no que a gente acredita que vai trazer maior felicidade, se nós não, todas as vezes que não escolhemos o Senhor, porque nós não acreditamos que o Senhor nos dará prazer e nem verdadeira felicidade. De novo, apunhalada no coração, mas é a verdade, né? E a gente precisa renovar a mente nessa perspectiva. Se arrepender, porque a gente tem se empanturrado das alegrias desse mundo. Ela traz até a citação de C.S. Lewis muito famosa, de que a gente está brincando com as bolotas de lama, né? Enquanto tem um parque de diversões esperando por nós. Pedir que o Senhor transforme os nossos desejos. No Salmo 51:10 é um salmo bem conhecido, porque quando Davi ele é confrontado por Natã no seu pecado com Betseba. E finalmente ele reconhece o seu pecado diante do Senhor. No versículo 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, depois de fazer sua confissão ao Senhor,
depois de reconhecer o seu pecado, é esse o desejo no coração de Davi. Senhor, cria em mim um coração puro. Né? E que essa possa ser nossas orações em momentos de confissão. Senhor, cria em mim um coração puro. Então, a gente viu que os nossos desejos determinam as nossas vontades. Então, não é só um problema de vontade. Né? Não é meramente nesse campo de escolhas. O problema é muito anterior. É a ideia dos desejos. Eu preciso inclinar ao Senhor os meus desejos. E a segunda verdade que ela traz é que Deus age sobre a nossa vontade. A gente já viu um pouco. Só podemos agradar ao Senhor se Ele nos alcançar. Esse é o primeiro agir de Deus. Mas Ele também age nessa ideia de escolhermos agradá-lo, uma vez que temos um novo coração. Né? Deus é o único que pode nos libertar e transformar. E Ele se compromete a agir por nós. Se Ele se compromete, Ele cumpre. O Senhor é totalmente fiel. Engraçado que nesse capítulo que é de Renovadas, de Jane Wilson, isso. Ela fala sobre o geyser. Está falando sobre fidelidade. O que é um geyser? Os exploradores estavam chegando nos Estados Unidos e eles acharam um buraco no chão que saía água de 38 metros. Não sei quantas conhecem, mas isso é o geyser. E ficaram impressionados com a fidelidade do geyser, porque de tempos em tempos, certinho, ele fazia aquela erupção, né? Mas eu fui olhar no site e não é tão certinho assim, é 90% ali. Né? Mas é bem... Tanto é que o nome dele é Old Faithful, que eles deram. Né? Tá dentro de um parque nacional hoje. Mas, assim, a gente tem essa dificuldade de entender um Deus totalmente fiel, porque talvez não conhecemos nada totalmente fiel, assim, aos nossos olhos, né? Nós não somos totalmente fiéis, as pessoas não são totalmente fiéis com quem a gente se relaciona. O geyser não é totalmente fiel. Mas o Senhor é, né? E se o Senhor ele é soberano sobre a nossa vontade também, ele age sobre a nossa vontade, ele se comprometeu a isso, ele é fiel para cumprir. E a gente pode descansar na graça do Senhor para isso. Paulo ele vai chamar os filipenses a desenvolver a sua salvação em temor e tremor. E logo depois disso, no capítulo 2, versículo 3, ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, não se trata apenas de ter força de vontade, mas de descansar na graça de Deus, de recorrer ao Senhor, de orar como salmista, cria em mim um coração puro, né, de buscar alinhar os desejos ao Senhor. Né? A graça de Deus que inclina a vontade da gente para o que é bom, nos capacita a funcionar e agir de acordo com os nossos princípios. Ela cita, né, no livro essa passagem. Então, Ele que muda nossos pensamentos, Ele que muda os nossos desejos. À medida que vamos obedecendo, de novo, não é uma fórmula mágica, à medida que vamos obedecendo, Ele vai transformando o nosso coração. Ele vai descortinando, como eu falei lá atrás, ela fala da alegria que é servir ao Senhor, andar com o Senhor, né? E até tem uma questão aí, mas será que, então, Deus é soberano sobre as nossas escolhas? Mas será, então, que nós somos robôs? Ela faz essa pergunta. Não. Deus, ele coloca desejos santos para que nós possamos escolher, fazer as escolhas certas. Né? E é esse processo que se retroalimenta. E eu vou obedecendo, ele vai colocando, eu vou desfrutando, eu vou entendendo a alegria que é. E a maravilhosa felicidade que a obediência traz. Né? Nós temos o Espírito Santo. O pastor Vitor estava pregando sobre isso também, domingo passado. Né? Diferente do Antigo Testamento, que o Espírito vinha e saía, como em Saul, por exemplo, não. Nós somos a habitação do Espírito. Uma vez que nós recebemos a nova vida do Senhor, o Espírito habita em nós e Ele pode nos ajudar nesse caminho de santidade. Né? A nossa salvação é um processo sinérgico. A gente trabalha, Deus trabalha e a gente trabalha também. A nossa salvação, não. Não sei o que eu falei agora, mas a nossa salvação o Senhor age. E a nossa santificação é um processo sinérgico. O Deus nos dá modo dos nossos desejos e nós vamos trabalhando para desenvolver a nossa salvação em temor e tremor. Né? Nós vamos fazendo a nossa parte também em obedecer. E um exemplo que ela traz desde o início e volta de novo é de Maria de Betânia. Maria, irmã de Marta, que por acaso fui eu que dei o estudo também quando falava sobre as mulheres. E eu falo, minha inclinação é muito mais a de Marta, né? De ficar, mas Maria não faz nada, tá aí sentada. E ela fala que ela foi o único exemplo que Jesus citou como uma boa escolha. Né? Que escolheu, e ele fala, porque ela escolheu a melhor parte. E se a gente fosse pensar, então Maria é uma mulher melhor. Maria é um ser superior, ela teve um ótimo relacionamento com seus pais. Acho que Marta tinha um problema com os pais, Maria não, era tranquilo. Mas não é isso, não reside em Maria.
né? A glória não está em Maria. E essa é a nossa grande esperança. Porque senão a gente ia olhar para Maria, a gente conhece as nossas fraquezas e a gente ia dizer, não, então é impossível. Eu não sou essa pessoa melhor como Maria. Mas não é isso. Não se trata de Maria. Se trata de Deus que agiu na vida de Maria. Sim, ela fez uma decisão, né, consciente de adorar o Senhor, baseados nos desejos de se humilhar diante de Deus, né, de dar para o Senhor Jesus o melhor, porque tem 3 passagens que cita sobre Maria. A primeira é essa, que estava Maria e Marta recebendo na sua casa, e Marta trabalhando, cheia de afazeres, e Maria se sentou aos pés do Senhor para ouvir o Senhor Jesus. Depois o irmão delas morreu, Lázaro, e assim que o Senhor Jesus chegou, ela se lançou diante dos pés dele mais uma vez. E depois Maria também unge Jesus, né, digamos assim, ela coloca perfume nos pés dele. Então, assim, são 3 situações que a gente vê o desejo de Maria em estar com Jesus, em se humilhar diante dele e dar para ele a melhor parte. Mas a gente precisa entender que isso tem a ver com o que o Senhor faz nas nossas vidas, não com Maria em si. Ela sim tomou uma escolha, mas os seus desejos inicialmente foram moldados pelo Senhor. E a gente precisa, como filhos amados, descansar nesse agir de Deus nas nossas vidas. Ele pode mover nosso coração a adorá-lo, né? Muita gente fica cansada na luta, no processo de santificação, nessa caminhada cristã, porque a gente fica agindo só a nível de comportamento. A gente precisa aprender a olhar lá para dentro do nosso coração, o que a gente tem amado, né? E isso vai fazer com que a gente tenha vitórias no Senhor também, e que a gente entenda nossas fraquezas diante do Senhor. Provérbios 21:1 diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o querer, o inclina. Então, Deus, ele move o coração do rei. E o rei aí talvez seja uma ideia que não existe, humanamente falando, como ela diz, não existe um poder maior que possa fazer escolhas que um rei, né? Ele é um nível de autoridade. E a gente pode entender que se o Senhor faz isso, ele faz isso com os nossos corações também. Ele pode inclinar os nossos corações a adorá-lo. Querer ser mais como Deus. A gente tem lido em família a biografia de George Miller. Está terminando agora. Chorei, porque quando ele morreu... Tenho sido muito desafiada e também pela vida dele, né? Era um homem que, de fato, não tinha amarras aqui nesse mundo. E ele é conhecido pelas orações atendidas. E assim, estava testando um exemplo recentemente para uma amiga. Ele começou já no final da vida a fazer viagens pelo mundo inteiro pregando. Ele estabeleceu 5 orfanatos em Bristol, na Inglaterra. E mais de 2.000 órfãos eram atendidos, que viviam antigamente em albergues ou nas ruas. E ele começou a não cobrar nada, colocar os meninos nos orfanatos e depender totalmente de Deus, né? A ponto de um dia não tem comida, ele ora a Deus e fala, Senhor, muito obrigado pela comida que o Senhor nos deu. E bate um padeiro na porta dele, não pude dormir essa noite porque estou incomodado para lhe dar esses pães. O leiteiro quebra o leite na frente do orfanato. Olha, preciso descarregar um pouco porque eu não consigo. Então, ele tem esses exemplos. E aí, ele estava até numa viagem dessas de pregação já no final da vida. Final da vida, assim, né? Nos últimos anos. 20, acho que alguma coisa assim, de anos que ele passou viajando. Ele ia pela primeira vez na América do Norte, em Quebec. E no navio começou um nevoeiro. Ele já entrou no navio pregando. Ele pregava em todo canto que chegava, já estava falando com os marinheiros e tudo. Aí teve um nevoeiro muito grande e o navio empacou. Ele chegou para o capitão e falou assim, olha, capitão, por favor, podemos prosseguir, porque eu tenho um compromisso tal dia em Quebec, eu não posso chegar atrasado. Já são muitos anos, 52 anos, e eu nunca cheguei atrasado no compromisso. E o capitão ri na cara dele e diz assim, olha, não sei se o senhor está vendo, mas tem um nevoeiro, eu não consigo andar. Aí ele, eu não posso fazer mais nada. Aí ele, então se o senhor não pode, vamos falar com quem pode? Vamos lá na minha cabine que a gente vai orar. Aí o capitão fica meio assim constrangido, vai, até no meio do caminho ele, orar, como assim? Questiona, vamos lá. Chega lá, se ajoelha, o capitão olha para ele, se ajoelha também, né? Constrangido pelo momento. Aí ele ora e fala, Senhor, te peço que o Senhor possa aliviar o nevoeiro, tirar para que possamos prosseguir e tudo. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, não, ele amém. Aí o capitão vai orar também. Ele, não precisa orar. Nitidamente você não crê que o Senhor pode responder. Vamos lá, vamos abrir a janela e vamos ver o que aconteceu. E o nevoeiro passou. E ele chegou. Ele fala que ele atracou no dia certo. Que ele chegou no dia certo, em Quebec.
E ele desceu daquele navio, mas não antes que aquele capitão tenha sido alcançado pela graça de Deus. Então, eu fiquei pensando, George Miller não tinha muitas amarras aqui. Não tinha mesmo. Diz que no fim da morte dele, pouca coisa ele tinha em casa, tudo. E todas as orações dele eram movidas por desejos de agradar ao Senhor. Por exemplo, ele não orou porque ele tinha que chegar no compromisso, mas muito mais por trás disso, era mostrar o poder de Deus para aquele homem, para que o coração dele fosse quebrantado. Né? Então, o desejo do coração dele era sempre de agradar a Deus. Sempre não, porque eu acredito que era pecador como todos nós, mas nós vemos muitas situações em que assim ele fez, né, na biografia dele. Tenho sido desafiada por isso. De maneira bem prática, a gente pode identificar áreas da nossa vida que a gente habitualmente escolhe servir a nós mesmos. No final do capítulo, tem umas perguntinhas, e acho que é a pergunta número 4 que ela fala isso. Identifique áreas quais são as áreas que você agrada mais a Deus, mas queria trazer a perspectiva. Quais são as áreas que você escolhe servir a você mesmo? Que a gente possa identificar isso. A gente pode pensar, uma oração sincera diante de Deus pode ajudar a gente a identificar essas áreas. Também uma observação de padrões de comportamento, coisas que se repetem, como a gente viu, podem virar hábitos, né, os nossos pecados. A gente pode nos ajudar também a identificar essas áreas, né? Identifique pensamentos mentirosos e desejos que estão motivando as suas escolhas. Quais são os desejos que têm motivado a gente? Por que temos pecado nessas áreas? O que eu quero com isso? Né? E quando a gente identificar, a gente precisa se arrepender. Se arrepender e confessar o nosso pecado, porque Ele é fiel para nos perdoar. Nós vimos, né? Se arrepender e orar e pedir a Deus que nos dê um coração puro depois da nossa confissão. Renovar a nossa mente com a verdade da palavra de Deus. Processo de mudança que Délia também falou aqui, né? De Efésios 4, 22 a 24. Se despojar, deixar os velhos hábitos, mas renovar a nossa mente com o que a palavra fala, com as verdades das Escrituras. E a partir disso, buscar colocar novos hábitos piedosos no lugar. Novas escolhas baseadas em um coração renovado, em desejos renovados. Né? E por último, descansar na graça de Cristo, para mudar todos os dias. Porque nós temos as nossas lutas, sabemos conhecemos as fraquezas da nossa vontade, né? Conhecemos a luta contra os nossos desejos, mas é possível porque o Senhor Ele é fiel para nos ajudar e para completar a obra até o dia de Cristo. Então, que a gente possa descansar nessa graça todos os dias e nos recomeços que o Senhor nos possibilita. Vamos orar? Que o Senhor nos ajude. Deus, muito obrigada pela Tua palavra, obrigada por podermos conhecer mais quem nós somos, Deus, e essa inclinação que temos naturalmente ao pecado, Senhor. Mas muito obrigada porque o Senhor nos deu uma nova vida em Cristo. Obrigada porque o Senhor nos salvou quando estávamos mortos nos nossos pecados. Obrigada porque o Senhor nos deu a possibilidade de agradar ao Senhor, de nos relacionar com o Senhor, Deus. Que privilégio é isso, Deus. Sabemos que essa é a verdadeira alegria porque para isso fomos criados, Deus. E só isso traz satisfação verdadeira. Que à medida que nós possamos obedecer ao Senhor, o Senhor nos descortine, Senhor, a alegria que é viver com o Senhor todos os dias. E que em momentos, Senhor, que a nossa vontade, movida pelos nossos desejos, escolha pecar, Deus, que o Senhor nos confronte, que o Espírito Santo nos confronte e nos convença do nosso pecado, possamos nos arrepender, possamos voltar àquilo que é verdadeiro e pedir que o Senhor coloque em nós esse coração puro, Deus. Nos ajuda nessa caminhada todos os dias, que possamos depender da graça, entender que o Senhor é bom e que o Senhor é fiel para cumprir a promessa de que estará conosco nesse processo, atuando, Deus, sobre a nossa vontade. Muito obrigado por tão grande esperança, Deus, em meio à nossa miserabilidade, Deus. Louvamos ao Senhor por essas verdades, que isso possa trazer descanso, consolo ao nosso coração, alegria, regozijo imenso, Senhor, que possamos de fato seguir em obediência ao Senhor, desfrutando do Senhor todos os dias. Em nome de Jesus que oramos, ó Deus. Amém.